Olá! No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre teologia da prosperidade, talvez uma das heresias que mais estejam próximas de nós e que todo mundo no evangelicalismo brasileiro tenha de alguma forma esbarrado nesse ensino antibíblico, como nós vamos descrever aqui. Eu vou fazer como eu tenho feito nos outros vídeos, eu vou fazer uma breve reconstrução histórica da sua origem, vou falar dos principais pontos em que essa teologia está distante do cristianismo bíblico e depois eu vou mostrar na própria escritura como que a gente enfrenta isso. Bem, teologia da prosperidade, apesar de ela ter sido muito comum aqui na América Latina, especialmente no Brasil, ela nasce nos Estados Unidos, no século XX, no contexto de algumas igrejas pentecostais e diversas igrejas neopentecostais, principalmente no ministério de alguns homens, como, por exemplo, Kennedy Hagin, Kennedy Copeland, Benny Hinn, T.D. Jakes, ou seja, pregadores que associaram a fé pessoal ao poder material e o sucesso terreno. Eles acreditavam que a fé era uma espécie de poder que criava a realidade. Então, essa teologia também foi muito conhecida como o evangelho da confissão positiva. E o movimento se espalhou para a América Latina, pela África, principalmente na década de 80 e 90, de maneira que as igrejas que tinham um perfil mais empresarial, midiático, faziam com que fosse um anúncio que encaixava muito bem nas suas audiências. No Brasil, isso tornou-se característico de diversos grupos neopentecostais que pregavam que pobreza é maldição, que precisa ser quebrada, que precisa ser negada, amarrada, vencida, e que riqueza é prova de uma fé vitoriosa. E aí a gente então tem a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, diversas igrejas caracterizadas como centro da sua teologia, a teologia da prosperidade. Agora, quais são as marcas dessa teologia, ainda que ela não seja assim organizada, não seja um movimento organizado no sentido de livros, publicações a respeito disso, sistematizado? A gente tem uma quantidade imensa de produção, de material, mas existem alguns marcadores que são comuns a todos. Em primeiro lugar, ela é uma deformação do evangelho, porque ela reduz o cristianismo a bens materiais, a alcançar bens materiais e cura física. Inclusive, o nome completo dessa heresia é teologia da saúde e da prosperidade, ou seja, ela transforma Deus num instrumento de prosperidade e de saúde para aqueles que têm fé. E se as pessoas não experimentam isso, é porque elas não têm fé. Além disso, elas encaram a fé como um poder autônomo, ou seja, ensina que o homem pode determinar bênçãos, ele pode confessar positivamente e receber aquilo que ele professa, porque a sua palavra tem poder, substituindo então a soberania de Deus pela vontade do ser humano. Além disso, ela nega toda a teologia do sofrimento, toda a teologia da cruz. Como que cada cristão precisa, como Cristo, passar por sofrimento. Ela nega isso, ela diz que os verdadeiros cristãos não sofrem, eles não passam por isso, se passam é porque precisam repreender, amarrar ou negar alguma dessas realidades. Tem uma forte doutrina da barganha com Deus, ou seja, a fé como moeda de troca. Você dá para você receber, você planta para você colher. É isso que está no discurso desses pastores que arrecadam muito dinheiro das pessoas com esse tipo de pronunciamento. Ela é absolutamente antropocêntrica na sua espiritualidade, ou seja, ela substitui a glória de Deus pela exaltação do ser humano, a sua prosperidade, a sua saúde, e ela é uma falsificação de bênção, reduzindo as bênçãos a sucesso temporal, sucesso material, sucesso apenas nessa vida. Não precisa de muito esforço para saber como que o cristianismo bíblico se distancia muitíssimo dessa heresia. Em primeiro lugar, a gente pode lembrar que Deus é soberano para dar e para tirar. Jó, capítulo 1, versículo 21, temos uma declaração fortíssima onde ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é claro em toda a Escritura. A fé não é um poder, mas ela é uma confiança em Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Trata-se de uma confiança última, daquilo que o nosso coração coloca a sua certeza e descansa nele. O sofrimento, ele é parte constituinte da vida cristã. Se você se lembrar de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, onde o apóstolo Paulo diz: porque vós, concedidos por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Padecer por Cristo é uma bênção de Deus. Carregar a cruz como Cristo carregou é marca de todo o discípulo dele. A verdadeira prosperidade, ela é espiritual, ela não é material.
Se você se lembrar da terceira carta do apóstolo João, no versículo 2, ele diz o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. É claro que todo ser humano deseja saúde, todo ser humano quer algum tipo de conforto, mas o importante é a nossa alma. Lembre do Senhor Jesus falando em Lucas, quando aquele que fazia planos de derrubar um celeiro e construir um outro ainda maior, ele falou: louco, hoje mesmo pedirei a sua alma. Não adianta criar aqui uma série de tesouros onde a traça, a ferrugem consomem, ao invés de termos tesouros no reino de Deus. E a graça de Deus, ela é gratuita, como diz o próprio nome, ela não é uma moeda de troca. Quem primeiro deu a Deus para que ele seja recompensado? Pergunta o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 11. Quem está nessa condição de ter dado algo para Deus para que possa ser recompensado por ele? Por tudo isso, o cristianismo bíblico ele está muito distante desse tipo de teologia da saúde e da prosperidade.